Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde e se cuidando, que é o mais importante. Bom, a nossa videoaula de ciências ficou um pouquinho longa, que a tia Amanda falou mais que tudo na vida. Mas eu prometo que essa videoaula vai ser bem curtinha, porque esse assunto é um assunto bem rápido que a gente vai trabalhar, tá bom? A gente já tá falando dele já há um tempo. E a gente vai só complementar, eu vou só complementar com algumas informações para vocês conseguirem fazer as atividades. A gente vai começar a estudar o capítulo 6 e o título dele é A Cidade e os Seus Patrimônios, né? Na página 20, ela vai estar falando sobre os patrimônios culturais. Toda cidade, gente, ela tem um patrimônio cultural. Abre aí o seu livro na página de história para você acompanhar comigo na página 20. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural. Eu vou pedir para vocês sublinharem algumas coisas, que aí fica mais fácil de vocês conseguirem entender, tá bom? Vamos lá. Patrimônio, aí no primeiro parágrafo. Patrimônio é um conjunto de bens que pertencem à história daquele lugar, de uma família ou de uma pessoa. Sublinhem aí até esse ponto, tá? Então, o patrimônio cultural de um lugar, ele vai ser um conjunto de bens que pertencem àquela cidade. E aí, alguém um dia falou que aquele conjunto de bens se tornaria um patrimônio cultural. Mas não é assim à toa. Eu vou pegar essa estante e vou transformar num patrimônio cultural da casa da tia Amanda. Não é assim. O patrimônio cultural, para ele ser um patrimônio cultural, ele tem que ser um bem histórico daquele lugar, um bem cultural, né, da questão de cultura, artístico, arquitetônico ou natural daquele ambiente. E aí, se ele pertencer a algum desses grupos, histórico, cultural, artístico, arquitetônico ou natural, ele se torna um patrimônio cultural. Como exemplo de patrimônio cultural, nós temos o Cristo Redentor, né? Eu nunca fui, infelizmente, queria muito ir, mas é um patrimônio cultural e ele se encaixa num patrimônio cultural porque ele é um patrimônio arquitetônico. Fizeram, né, o Cristo Redentor, aquela estátua do Cristo Redentor, aquele monumento. E aí falaram, nossa, que bonito, virou um atrativo da cidade do Rio de Janeiro. E aí ele foi transformado em patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Deu para entender? Então tá bom. E aí, o nosso livro, na página 21, ele vai falar da cidade de Ouro Preto, de Minas Gerais. A cidade de Ouro Preto, de Minas Gerais, é uma cidade que nós chamamos ela de uma cidade histórica tombada como patrimônio cultural da humanidade, tá? E por que essa cidade ela foi chamada assim? Porque existem muitas igrejas antigas, casas, casarões históricos, museus e muitas outras construções que foram erguidas no tempo em que foi descoberto ouro na região. Aquela região de Minas Gerais não se chama Minas Gerais à toa, né? Tinham muitas minas de ouro e as pessoas elas ganharam muito dinheiro, né, com a extração desse ouro nessa cidade. E aí, por isso ter acontecido na história, a cidade ficou conhecida como uma cidade histórica que pertence ao patrimônio cultural da humanidade. Olha só que legal. Isso está na página 21. E aí, a última parte, né, dessa matéria, da página 22, ela vai falar dos bens imateriais,
O que são bens imateriais, gente? São bens que a gente não pode tocar, né? Igual o material do Cristo Redentor. A gente não pode ir lá no Cristo Redentor, ver e tocar ele. Só que as cidades, elas também têm os bens imateriais dela, que são os bens culturais, que são as danças, as festas, os saberes daquela região. São chamados de patrimônios imateriais, tá? Gravem esse nomezinho que mais pra frente vocês vão ouvir falar também sobre ele. E aí, na página 22, tem alguns exemplos desses patrimônios. Ó, tá falando que no Paraná tem o fandango, que é um tipo de dança. A viola de coxo, que é um instrumento musical, que também é no Centro-Oeste. Tem também teatro de bonecos populares no Maranhão e no Ceará. Tem as baianas, que também fazem parte desse grupo. Tem o queijo de Minas, na região da Serra da Canastra, que também é um exemplo disso. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontece anualmente no Pará, né? Também é um exemplo disso, tá bom? Deu para entender? É bem legalzinha essa matéria. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E aí lá no cronograma também tá falando as páginas que vocês vão ter que fazer pertinentes a esse assunto. E semana que vem nós nos encontramos mais uma vez nas nossas lives, segunda, terça e quarta, 1h da tarde. Eu espero vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem.